A paz do Senhor, eu sou Luiz Antônio de Carvalho, da Assembleia de Deus Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 61. Vamos à leitura de hoje. 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com todas as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e o louvor por todas as nações. 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, e a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do Senhor. Nunca mais chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzabá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, e todos os dias e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós.
nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhastes. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai as bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem como seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. 63. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como a daqueles que pisam uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor. A sua força derribei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a sua casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das tuas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filho dos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia daqueles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não me conhece, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade.
é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos faze desviar dos teus caminhos, porque endurecestes os nossos corações, para que não temamos, para fazer voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes e como aqueles que nunca chamaram pelo teu nome. 64. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas injustiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondeste de nós o rosto, e nós fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas num deserto, Sião está feita de um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas essas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por um caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites juntos aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Esses são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. E as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor:
Como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem: não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para os que não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do meu Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhendo aquilo em que não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis o que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis, pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor, nem haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das tuas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque estão somente dos benefícios dos benditos do Senhor e dos teus descendentes com eles. E será antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem.
aquele que sacrifica um cordeiro como aquele que degola um cão, aquele que oferece uma obração como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do seu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesses de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer numa terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que as animais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo vos trarão, e sobre o joelho vos afagarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Isto vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a tua ira em furor e a tua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo contra toda essa carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as tuas obras e os teus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, Fecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras e sobre mulas, e sobre dromedários, e o meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor.
E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o teu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique